Boa noite, pessoal. Começando mais um Extremo Cast. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Will Ferreira. E eu, Fábio Reis. E nós estamos começando esse Extremo Cast e o episódio de hoje é... Políticas na quebrada. Primeiro entender um pouco o que a gente está dizendo de política, né, mano? A maioria das pessoas vão pensar em horário eleitoral, né? É, a parte mais chata, né? Políticas gerais, né? Quando foi que a gente teve realmente um convívio com a política? Eu acho que foi no início das nossas vidas, né? Assim como pessoas, né? A gente também pode tentar entender um pouquinho desse processo político até dentro de um espaço de educação. Quando a gente entra na creche, já começa instalado ali na gente um sistema de convivência. E a gente tá falando de relações políticas primeiro. A gente nem tá falando sobre políticas públicas, né? Assim, a gente acho que mostrou um pouco no primeiro episódio que falar de política não é falar de horário eleitoral, nem falar de partido, né? Não. Exatamente. O legal é assim, entender a política, como ela começa de uma maneira bem simples, né? Até por isso que é política geral. Em tudo na nossa vida envolve política, né? A gente tem os relacionamentos familiares, tem os relacionamentos em relação à amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamento coletivo, que tudo envolve um tipo de política, né? Política, pra mim, resumindo, são acordos. Isso, exato. Acordo entre as pessoas. Toda relação é política quando vai para além de você e quando você pensa a interação do outro ali no processo, né? Precisa estar bom para todo mundo. Sim, então a gente precisa pensar, organizar esses acordos em que ninguém vai sair prejudicado. Isso na teoria. Outra coisa, né, que a gente está falando de espaços públicos, né, que envolve a política, a escola é um dos lugares que mais você vê isso, né? Se a gente for parar para pensar, a gente pegar o modelo das nossas escolas hoje, com agora a fase adulta que nós estamos, tem muita semelhança, mas de uma maneira muito simplificada, né? Sim. Por exemplo, os alunos seriam quem dentro dessa política, né? Seriam do povo, né? Na prática. Sim. E os professores seriam o quê? Os prefeitos? Os professores, os prefeitos, a coordenação, os governadores, e o diretor da escola seria o maldito, ou o presidente. Muito louco pensar nas relações políticas dentro da escola, porque a escola é como se fosse uma maquete da sociedade. Exatamente. Fora, né? Isso. Ali, estou explicando pra você, te mostrando um pouco de que vai ser uma merda. Nossa. Muitas vezes você estuda, aí chega uma hora que você começa a se perguntar, tá, mas é porque nem a fórmula de Bhaskara. Pra que eu tô aprendendo isso? Eu não vou trabalhar com isso no futuro. Mas você tem que aprender. Tem que aprender. Exatamente. Por isso você aprende muita coisa na vida, porque quando você for viver em sociedade com a sua responsabilidade, você vai entender que tudo aquilo que você viveu lá atrás não serve pra nada. Também é aquele negócio, né? A gente também não pode dizer que também é só culpa do sistema ou dos professores, né? Às vezes, se a gente também não se apegar e correr atrás também, a gente fica sujeito, né? Existe uma necessidade de você ir além do que está posto ali. Isso também para entender política. Para mim, que deveria ser extinto é o quê? Políticos se tratarem como vossa senhoria, vossa não sei o quê. Meu, você tá representando o povo. O povo manda, vai se fuder, manda, vai tomar no cu. Meu, isso é o povo. O povo quando... Por exemplo, a nossa relação aqui, quando a gente pega e fala, vai se fuder, meu pai. É quase igual um bom dia. O relacionamento, ele é claro entre a gente. E eles ficam lá com aquele negócio de um cheirar o rabo do outro e acaba sendo chato, mesmo. E quando você provoca, é desacato. Desacato. Então... Mas é porque também ali dentro são outros acordos, né? É um acordo de relação de poder, assim. Então, pensar as nossas relações políticas aqui é um pouco diferente de pensar as representações políticas, né? Isso. É quando a gente chega em um outro lugar. Mas eu acho que a gente sabe muito pouco sobre política e não percebe mesmo que, tipo, quando você tem um problema com seu vizinho, você para com ele para conversar, para chegar em um resultado comum, para ficar melhor ali, a balança vai ficar um pouco mais igualada. Isso é política. Só que agora você coloca isso num tamanho muito maior, por exemplo, dentro de uma escola. A política, ela serve à sociedade. E a sociedade, ela é formada por uma série de coisas. Culturas, costumes, crenças. Então, tudo isso vai fazer parte na hora de você pensar essa política, né? As relações políticas e os acordos políticos, eles são anteriores a nós mesmos, né? Então a gente já nasce dentro de uma coisa que está organizada. E aí entra a escola. Porque a escola que tem o objetivo
né, tem a missão de ensinar pra gente aquilo que a gente precisa para servir a essa sociedade politicamente. Sim. O que é uma merda também, porque a gente acaba saindo dominado e passivo politicamente da escola. Se você for analisar, todo o currículo estrutural da escola é justamente isso, para você ser obediente, para você temer as leis e as regras que são impostas pela sociedade, e você não ter uma opinião própria. Você já sai com uma opinião formada de acordo com o que eles querem que você entenda. E a partir dali você segue a cartilha do Estado. Que vem na minha mente, né? Por exemplo, no período que eu estudei, acho que na primeira e na segunda série, eu tive uma professora, né, chamada professora Dorca, ela era muito rígida. Então, tipo, qualquer coisa que você fazia, ficava olhando pro canto da parede, ficava lá pelo menos meia hora. Você não podia fazer nenhum tipo de piadinha, senão você ia pra coordenação. No segundo ano eu peguei a professora Nalda. Nossa, essa professora, ela era muito pesada. Eu peguei e briguei com um menino, Felipe, né? Um beijo, Felipe, se você estiver ouvindo. A gente foi obrigado, por causa da imposição dela, a ficar agachado na ponta do pé com os braços para trás, durante 20 minutos. Ou seja, era uma posição de tortura, essa professora era da onde? Do Dake? Não sei, velho. Mas foi tenso isso aí. E graças a Deus teve uma mudança, né, dentro das filosofias de algumas escolas. E... tortura é uma coisa que não pode nem dentro. Essa mesma professora, ela fez o primo de um primo meu comer a goma da borracha. Isso anos 90, hein, pessoal? Pra você ver como que algumas coisas de lá pra cá evoluíram pro bem. A forma como é organizado, ela é muito confusa, porque a gente não tem domínio do porquê das coisas. São coisas que a gente só vai sentindo, vivenciando e sentindo. E pouco a gente tem tempo para refletir sobre o porquê que a coisa é daquele jeito, né? Sim, eu acho que é muito interessante que se os alunos da escola, assim como o povo, parassem para refletir que eles são donos do espaço, muita coisa seria diferente. Sim. A gente vê um exemplo nas escolas, que muitas escolas têm um projeto de grêmio estudantil. Uhum. E o grêmio estudantil é justamente o quê? Um espaço onde o aluno vai ter voz e vai ter um grupo de alunos que vai representar todos os outros para levar as reivindicações para a diretoria e tal. Mas não, o que muitas vezes as escolas acabam fazendo? Eles acabam convertendo essa situação para, em vez de ter um aluno que vai trocar com o restante dos alunos para levar melhorias para a escola, na verdade eles querem um aluno que é tipo um vírus. Uma sementinha que vai cuidar do que está acontecendo de errado e ficar de leve trás para dentro da diretoria, trancando e proibindo todo o avanço que o colegiado da escola pode querer para evolução. E tipo assim, o povo é a mesma situação nessa brincadeira, porque o povo tem o poder, o povo pode questionar, pode cobrar, e por causa de meia dúzia de ladainha que um bando de políticos solta, acaba não construindo nada. Exemplo que você falou, acho que no episódio passado, que o povo, se ele tivesse noção do poder que ele tem, muita coisa estaria mudada. A gente poderia cobrar mais, podia questionar mais, mas não, por causa da Vossa Excelência, do meritíssimo e tal, o povo acaba ficando de mãos atadas no final. É aquela ideia de que político é tratado como celebridade, né? E não é, gente. E não deve ser. E é muito louco trazer essa coisa do Grêmio, porque assim, a gente fala de participação popular. Sim. Toda vez que eu vou falar sobre como que a gente enquanto povo, enquanto sociedade, a gente costuma dizer que no jogo de xadrez a gente é o peão, né? E, na verdade a gente não é o peão, a gente é o tabuleiro. Porque a coisa é jogada em cima da gente. Isso. Né? A gente consegue se tornar peão e fazer parte do jogo quando a gente começa a ter um pouquinho de noção de política. Né? Aí você começa a se mexer, até porque o peão, ele é perigoso no jogo. Então, dependendo de como ele avança, ele chega do outro lado, ele se torna a peça mais forte no jogo. Isso que você falou agora me lembra até um pouquinho do mito da caverna, tá ligado? Que a gente tá ali no escuro, de repente a gente vê uma chama, e a gente começa a ficar curioso, aí consegue quebrar as correntes e consegue alcançar a luz, que a luz nada mais é que o conhecimento. E quando a gente volta para tentar recuperar as pessoas que também estavam lá, é aí que entra o debate, né? Porque fica difícil, muitos não acreditam naquilo que você alcançou. Pegando o mesmo exemplo da escola, como que a gente se organiza como sociedade, né? Nas turmas que eu passei, né? Sempre tinha o pessoal que era playboy, sempre tem o pessoal da turma do fundão, que é a turma da bagunça, tem sempre o pessoal que é os nerds, os estudiosos, tem o pessoal que não tá nem aí, que fica ali no meio termo, e é realmente isso, é o reflexo da sociedade
como um todo. Os grupos e subgrupos. Os grupos, subgrupos e como um depende do outro, né? A maior estratégia de manter essa estrutura é justamente a gente não conseguir ler a estrutura, né? Há incômodo em todos os grupos, mesmo aqueles grupos que são muito diferentes, você percebe que existe sempre um ponto comum que, mano, vai afetar todos os grupos. Porque quando você consegue olhar, você percebe que tá todo mundo no mesmo lugar, mano. Exato. Sabe? E você precisa mesmo se fortalecer. Eu tenho um exemplo muito forte da ocupação das escolas, né? Quando decidiu fechar várias escolas e, de repente, várias escolas estavam ocupadas. Eu estive em mais de 20 escolas ocupadas. Aliás, foi um processo que foi transformador para mim enquanto educador, enquanto professor, assim. E você entrava lá, você vê exatamente isso que você falou. Não é que quem ocupou a escola foi o grupo dos nerds porque queriam estudar, ou o grupo dos bagunceiros porque queriam... Os alunos no geral. No geral. E eles estavam ali juntos, tá ligado? Reivindicando o direito deles. Isso. A ocupação das escolas, ela foi uma aula pra gente enquanto sociedade. Porque ninguém esperava aquilo. Aliás, a estratégia do governo depois foi isso que o Fábio falou, né? Pega o Grêmio, que é uma potência que é a participação dos alunos nos espaços de decisão, e domina o Grêmio pra gente conseguir controlar os alunos através dos próprios alunos. É a mesma coisa que a gente vê do lado de fora. Tem um exemplo muito bom disso, assim, mano, que é aquela coisa que vai mexendo com a gente, deixando a gente incomodado, sabe? Sim. Que fala pra você assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Tem que mudar o que tá acontecendo ali no cenário de algum jeito. Mesmo que seja o mínimo possível, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra essa fagulha acender e ter uma mudança. E essa atitude, ela acaba sendo muito energética, assim, que ela pode vir de diversas formas. Ler isso também é um pouco complicado, né? Porque, assim, digamos que você tá com uma dor. Sim. E você não sabe aonde tá doendo. Mano, você vai ficar irritado como um todo. Isso com certeza vai fazer você ficar estressado, vai fazer você ficar inquieto. Sim. Por quê? Porque alguma coisa tá ali, não tá legal, mas você não sabe o quê. Então é difícil até pra você combater. Uma situação que eu vivenciei, não dentro de sala de aula, mas já trabalhando com direitos humanos de crianças e adolescentes, que a gente foi chamado para ir numa escola, porque nessa escola os alunos estavam causando muito, tá ligado? Causando de, tipo, colocar fogo nas lixeiras, quebrando as coisas na hora do intervalo, impedindo aula, tá ligado? E aí chamaram a gente pra ir lá, porque a postura da escola foi, coloca a polícia, chama a polícia pra dentro da escola. Aí a gente falou, não, primeiro que isso não pode acontecer, então a gente vai pra lá. A gente foi conversar primeiro com a coordenação, num dia, e depois a gente foi pra uma reunião dos professores do noturno. Aí a gente foi lá pra reunião dos professores, primeiro é isso, né, mano? Sala de professor, todo mundo reclamando. E é legítimo também, né? A gente sabe o quanto o professor ele é extremamente sucateado, desrespeitado. Sim. Mano, estar dentro de uma escola não é só lidar com a matéria que você vai ensinar. É lidar com toda a potência. Em uma sala tem 40 alunos, cada um com uma questão que traz de casa, que traz de vivência, que traz de problemas. Então, assim, a gente foi pra reunião lá dos professores pra conversar com os professores, entender um pouco do que estava acontecendo, né? E assim, quando a gente trabalha com direitos humanos de crianças e adolescentes, quando a gente tem acesso a direitos humanos, a gente sempre vai ter um olhar que o problema é muito mais embaixo, sabe? Sim. A gente não vai tratar simplesmente, rebeldia. Não, a gente precisa entender, é isso, né? A raiz do problema, pra olhar junto, pra resolver junto, né? A gente perguntou como que tava a participação, como que era a participação dos alunos na escola, né? Falamos da situação de chamar a polícia. Uma das primeiras perguntas que a gente fez foi essa. Como que é a participação dos alunos na organização da escola? Porque vocês estão falando que isso está acontecendo e é um sintoma de algum problema, né? Por quê? Porque se eles estão chegando nesse ponto, é porque alguma coisa está incomodando e eles estão demonstrando isso a partir dessas situações, agressividade e tudo mais. E aí eu lembro que a coordenadora falou assim pra gente, não, os alunos participam da nossa escola. Todo começo de ano, a gente junta todas as salas, coloca elas no pátio e depois cada professor fica com uma turma para ler todas as regras que foram organizadas para a escola naquele ano. Aonde está a participação? Em ouvir, em obedecer. Exato. E aí, quando a gente trouxe essa reflexão sobre os alunos precisam ter participação real, porque não basta vocês colocarem as regras, porque participação não é só você seguir regra. Não é só imposição, né? É você construir junto.
Nada mais incrível do que você construir junto, você saber o porquê da importância daquela regra existir para o convívio de todo mundo, para ser bom para os professores, para os alunos. Não é só impor. E aí, a gente falou sobre isso, falamos da importância. Tipo, eles estão reagindo porque vocês estão colocando uma série de regras e eles estão dizendo que essas regras não fazem sentido. Igual a questão dos impostos, né? É imposto, não é nada voluntário. Esse é o problema. Eu lembro que na minha terapia, né, uma coisa que a terapeuta falava muito era o quê? Qualquer coisa que a pessoa se expressa tem uma raiz, né, que eles falou, tem um problema ali, enraizado, alguma coisa que está acontecendo. Então, às vezes, a pessoa não sabe se expressar, ou ela se expressa com agressividade, ou com melancolia, choro. Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento, né, a esses sinais. Lidar com o jovem é a mesma coisa de lidar com um vulcão. Você não sabe a hora que vai estourar. Você não sabe a hora que vai explodir. E é nesse momento que a gente tem muito a aprender com as crianças. Porque a criança ela é direta quando algo incomoda ela. E aí você se vira pra descobrir. Sabe? Porque ela só vai dizer, ó, eu estou incomodado. Né? Eu tô sentindo que algo aqui não tá legal. Pode ser fome, pode ser algo que está doendo. Ela vai colocar. Ela vai demonstrar de alguma forma. Isso. Você tem que você que lute. Isso. Mas não é só a criança que demonstra. O adolescente demonstra, o jovem demonstra, a sociedade demonstra. A Revolução Francesa ela foi movida pela fome. E ela foi da fome pra barbárie. Foram muitas cabeças cortadas depois disso. Porque o povo tava com fome. Então, assim, existe reação. Existe reação política ao problema, seja ele dentro da escola ou numa relação dentro da sua casa, quando seu filho tá chorando, sabe? Outro problema também dessas políticas que a gente está falando é a questão também dos pais, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Muitos fazem o quê? Meu filho vai para a escola, é obrigação do professor também educar meu filho para que ele seja uma boa pessoa. E não, tá errado. Educação, pelo que eu saiba, desde quando você nasce, a educação vem de casa, né? Além de vir de casa, é do bom convívio, é respeitar o próximo, é respeitar o coleguinha do lado. Em algumas coisas que eu vivenciei na escola, a questão da falta da presença dos pais de alguns colegas meus afetava muito a questão de bom convívio deles. Então ele, por sofrer abusos, ele acabava abusando dos colegas. Sim, porque aí é uma ideia de relação de poder. Se o abuso é uma relação de poder sobre mim, eu preciso abusar para ter uma relação de poder sobre alguém. É uma pessoa que ela aprende que conviver e viver em sociedade é esse tipo de relação, né? Sim. É que nem o Will falou agora há pouco, quando você evidencia um problema na sala de aula, quando você vê que um professor fala, mas aluno fulano de tal, ele é complicado, ele dá trabalho. Vamos mais a fundo. Vamos saber o que rola na casa daquele aluno, como é que é a infância daquele aluno, como é que é o desenvolvimento dele, porque é isso, de repente ele sofreu uma violência, ou ele passa por alguma situação complicada e, o sistema ele é cíclico, você acaba reproduzindo uma hora aquilo que é passado com você no seu dia a dia. E aí fica difícil, né? Você tem que entender o que está passando lá embaixo para poder tentar cuidar lá na frente. E é importante a gente falar que existem escolas e escolas. Sim, não estamos generalizando. Isso. Mas também pensar que a escola da quebrada ela é diferente da escola que uma criança, um adolescente da elite, entre muitas aspas, está. Porque lá ele vai aprender uma relação de poder em que ele já está num ponto mais alto. Sim. A relação serviçal e passiva é para nós que estamos aqui. Exatamente, da ponte para cá. Isso. Olha só toda a estrutura da escola, né? Uma coisa que para mim chama muita atenção e me deixa muito triste, pensando nas nossas vivências, e eu sei que é igual para nós três, cada vez mais o tempo vai passando e a gente vê mais grade dentro da escola. Grade, cara. Grade. Sim. Hoje em dia eu passo na frente da escola que eu estudei, a minha infância inteira, a minha adolescência, e quando eu olho para ela, a semelhança que eu vejo é com a de um presídio. Porque eles aumentaram os muros, eles aumentaram a quantidade de portões. Quando você chega dentro do pátio, tem mais um portão e uma grade para poder ter acesso às salas de aula. O outro pátio com as outras salas de aula tem um outro portão. Para ir pro laboratório tem mais um outro portão. 2 portões para você acessar o banheiro. Detalhe, os banheiros são fechados nos momentos que os alunos estão em sala de aula para evitar o fluxo de alunos no banheiro. Cara, se isso não é um regime militar, não é uma ditadura, não é um sistema prisional, eu não sei o que é hoje. Não tem como pensar em escola, não pensar em Foucault na ideia de vigiar e punir, né? Sim. Na escola você tem um horário para você tomar sol. Sim. Aquela hora do intervalo.
São estruturas que realmente você olha assim e você fala, meu, é uma cadeia. Sim. Você fica preso lá, fica desconfortável, com pessoas que não respeitam você de cima e infelizmente você reage de baixo e também não acaba não respeitando, e há esse conflito hoje, esse desrespeito, que na minha opinião não deveria existir. Sim. Se a gente tivesse de fato uma educação forte no sentido de desenvolvimento pessoal ou pro coletivo, meu, o Brasil, ó, Não, com certeza. E a gente pouco olha para como a política, e aí agora eu estou falando de política das representações políticas, elas vão organizando para que as coisas continuem iguais. Sim. Quando se percebe movimento, você mexe e você aperta um pouco mais o nó da estrutura, né? Então tá, se você tá vendo que os alunos estão começando a ter uma consciência política de ir lá e de brigar, porque assim, nós estamos aqui com 30 anos, a gente ainda tem energia, mas a nossa energia não chega aos pés da energia de quem tem 15, 16, 17 anos. Aí você vai ver lá e você vai fazer o quê? Diminuir as matérias para você refletir e aumentar as matérias para você servir. Então, assim, não, você não precisa de história, de sociologia e de filosofia, porque você não precisa pensar dentro da escola. Tanto é que no novo projeto de lei educacional eles quiseram tirar algumas dessas matérias. Sim. É toda uma base de humanidade, de social mesmo, e a gente vai retirar isso para colocar só matérias na qual você vai só prestar atenção para poder prestar um serviço. As matérias que ajudam você a entender a sociedade, elas são essenciais para a gente conseguir transformar essa estrutura que a gente está falando. Porque, assim, é de fato uma ideia ditatorial que coloca a gente distante do pensar. Porque a ideia mesmo é da gente servir, da gente continuar quieto, entendendo que esse é o nosso lugar. Eu sinto, nessa fala que você trouxe, Michel, aliás, que essa ideia da escola de ser uma prisão, de se colocar nesse lugar de prender a gente, ela é muito de culpabilizar a gente pelo lugar onde a gente está. Tá ligado? Não, e sem contar que, assim, hoje eu descobri que depois da escravatura, ainda levou 100 anos para o povo conseguir, de fato, ter escolas na periferia. Então, tipo assim, isso é um agravante, por quê? Porque quanto mais a gente afastar o conhecimento das pessoas, fica muito mais fácil para controlar. Fica muito mais fácil para dizer o que você pode ser e o que você não pode ser. Então fica assim, beleza, uma parte da sociedade pode tudo e a outra parte não, ela tem que ser serviçal. Muita gente vai falar, mimimi, pô, não, você pode pegar, correr atrás que você vai conseguir. Ok, a gente sabe que tem exceções aqui, a gente sabe que tem pessoas que se destacaram por si só, porém a realidade não é pra tudo. Tem um episódio do Chaves. Vamos ao Chaves. Tem um episódio do Chaves, que é aquele episódio bilhete de loteria. Eu tava vendendo bilhetes de loteria na rua, porque eu vendo bilhetes de loteria, né? Quando ele tá vendendo bilhete, aí fica um bilhete lá que ele não consegue vender. Loteria! Ele tá desesperado porque ele precisava ter vendido ou devolvido o bilhete pra lotérica. E aí, como ele não vendeu e ficou com o bilhete, ele vai ter que pagar pelo bilhete. Ele não tem dinheiro, né? A Chiquinha vai falar com ele pra tentar animar ele. Vai contar uma história pra ele de uma menina que passou pela mesma coisa e não conseguiu ganhar o prêmio da loteria. E ele vai se animando. E no final ela fala: mas imagine, na manhã seguinte foi olhar nos jornais e comparou o seu bilhete de loteria com os números que saíram. E o que aconteceu? Que? Não deu nada. Ou seja, a gente vai acaba recebendo uma série de baldes de água fria o tempo todo, sabe? É doloroso. Adianta você ganhar muito dinheiro? Psicologicamente você tá detonado? Não. Você acaba convertendo todo esse lucro de dinheiro em remédio. E é isso que fazem com a gente. Eu lembro de uma época que se falava que depressão era a doença da elite, tá ligado? Depressão é doença de quem tem grana. Tanto que quando eu falava assim, fulano de tal tá com depressão. É frescura. Isso. Vai pra igreja que resolve. Não, vai fazer não sei o que resolve.
Quem nunca viveu depressão, não queira passar por isso, não queira. Sim. Na minha família mesmo havia muito esse caso de tipo, não é frescura, até que eu vivi a depressão. Quem tava do meu lado achava que era frescura, viu, falou, nunca mais eu abro a boca pra isso. Mas sabe o que é louco, Michel? Pensa a gente falando lá dos anos 90, Nossa. em que a gente via um monte de gente na quebrada passando veneno. Tipo, mano, quantas pessoas se foram, tipo, definhando, tá ligado? Sim. A questão é que não tinha diagnóstico, porque não tinha saúde. Nós pensávamos em saúde mental pra quem tava na quebrada. Imagina pra você conseguir uma vaga no SUS pra um psicólogo, um psiquiatra pra poder tratar sua depressão. Isso se o médico da UBS diagnosticar que você tem qualquer sintoma de depressão. Isso é. Uma coisa que eu lembro, assim, de quando eu comecei a trabalhar, eu acho que também vocês na época, você saía, conseguia o serviço. Se você conseguisse um convênio médico, você era o rei, cara. Você era o rei. Uhum. Hoje em dia, quem não consegue, infelizmente, um emprego que não tem condição de pagar um convênio médico, é só perrengue. É só perrengue. É só perrengue. Entendo. Ao mesmo tempo que é isso, né, mano? Tipo, a gente tem um sucateamento do SUS, mas a gente não pode parar de olhar pra importância dele, né, Sim, mano? não, o SUS ele é um sistema Importância muito dele. importante. O problema do SUS é que é o governo. É o governo que tem a olhar que capacidade você tem de pra isso. cortar, mano, investimento na saúde e na saúde educação e na também. educação, né? Ou seja, isso é um ato covarde. Tanto que eu tenho certeza que, Negligência, né? que Total. todo mundo na quebrada tem a mesma visão assim. Se eu tivesse condições hoje com meu filho, eu colocaria numa escola particular. Tá. Porque, infelizmente, o investimento que é dado na educação pública em geral é pífio. Sim. É muito pífio. Eu fico muito triste porque é um país que tem um potencial enorme Sim. em todas as áreas. Que, tem caras no Nordeste incríveis na parte de ciência. E a gente está falando do Nordeste. O Nordeste é um local que, na prática, se a gente for ver de todos os anos que se chama Brasil, é o lugar que tem menos investimento na parte humana, né? Sim, tanto é que muitos vieram do Nordeste pra cá porque não aguentavam as condições de vida que tinham lá. Eles não tinham subsídio pra nada, eles simplesmente eram abandonados lá. Muitos vieram pra cá porque lá tem regiões do Nordeste que não tinha energia elétrica. Olha que situação. Sim. Isso é verdade. Meu pai ele veio com 17 anos pra cá, né? Ele é do Pernambuco, uma cidade próximo, não tão próximo a Recife, né? Mas fica ali nas redondezas. E foi por conta disso. E ele veio mentindo ainda pro meu avô, porque não queria. Meu avô não queria que ninguém saísse do Pernambuco. Aí meu pai ele falou, não, eu vou lá pra São Paulo, vou passar umas férias lá. Com 15 dias ele mandou dinheiro pro meu avô, falando, não, tô trabalhando aqui, tô conseguindo vencer, batalhou muito, mas tem suas marcas. Tem, mano. Porque... E é pra vida, né? Mano? Exato. É pra toda a vida. E toda a minha família veio para São Paulo buscando condições. Não condições, que nem a gente começou falando de educação, mas condições, pelo menos um pouco de dignidade para poder viver. Uhum. Né? Meu pai ele conta uma coisa que é muito nítido, eu acho que na família de todo mundo teve isso naquele período. Meu pai, graças a Deus, ele nunca passou fome. Mas ele falou, eu passava vontade. Hoje ele se sente muito abençoado, porque hoje ele pode comer o que ele quiser. Mas mesmo hoje, nesse momento, tem gente que passa a mesma situação que meu pai passou há Tá mais de passando 5 agora, tá né? passando agora, há 50 anos atrás. É muito louco. E aí que eu sinto essa passividade que a gente fala da educação. Olha que louco. Pensando a nossa disciplina que é a história. A vivência do seu pai é uma história que faz todo sentido pra nós. Com relação à matéria história. Uhum. E aí a gente vai falar sobre a história da Grécia. Entendeu? E a gente não fala do nosso, mano. E aí como que você quer convencer um garoto que, tipo, sai de casa com uma série de coisas na cabeça, porque é isso. A gente sabe também que a gente tem que lidar na quebrada com alcoolismo, a gente tem que lidar na Nossa. quebrada com violência, que a gente já falou. Aí você pega toda essa carga que você vive fora, vai pra dentro de uma escola, com uma série de regras que falam, ó, aqui você tem que se comportar assim, assim, assim. Senão Aí- você vai ser penalizado assim, assim, Isso. assim. Aí o ambiente é hostil, cheio de grades. Você entra dentro de uma sala e senta numa cadeira dura pra ficar olhando pra uma pessoa que você não conhece e que tá ali num lugar de superioridade.
que nem sabe da tua história e diz que o importante pra você é saber o que aconteceu na Grécia. É saber do Minotauro, é saber sobre Hércules. Não faz sentido, cara. Faz sentido a história do seu pai dentro da sala de aula. Por quê? Porque aí tem reconhecimento. Sim. Entende? Tipo assim, ele tá falando aquilo que eu vivo hoje. Isso. E aí você sai da escola com tantos pedaços de coisa que uma peça não encaixa na outra, que você junta tudo aquilo e fala, isso aqui realmente não me serve pra nada. E aí você tem realmente um cidadão despolitizado. Tem um vídeo que todos nós assistimos, né? Que é sobre a corrida da vida. E aí vai mostrando como tem várias diferenças. Tipo assim, o que eu vivi foi diferente do que o Will viveu e foi diferente do que o Fábio viveu. Às vezes tem determinadas coisas que eu vivi que pode me dar certa vantagem. E pra vocês, tem outras coisas que pra vocês dão vantagem. Uhum. Então, tipo assim, a gente percebe que não é, a sociedade ela é um quebra-cabeça de pessoas. E muitas vezes não se encaixam. E aí é onde vem o conflito. Uhum. Eu lembro que na sala de aula o conflito era constante. Sim. Não só com o professor, mas por questões de ideias, por questão de posições, por simplesmente você ser mais humilde, ter uma roupa zoada, e a pessoa pegar e te desmerecer por aquilo. Então, tipo assim, a escola, muita gente fala que o Congresso é o reflexo da nossa sociedade. Não é. Mas eu vejo que a escola é o reflexo da nossa sociedade, porque sim. Infelizmente a gente acaba vivendo num sistema que a gente não pode pensar, e se a gente pensa demais... Você é um perigo? É um perigo. Se você pensa demais, você é um perigo dentro dessa sociedade. Você se torna mais perigoso ainda quando você começa a expressar o seu pensamento. Sim, sim. A gente fala disso, aliás, do ExtremoCast, né? Nós estamos nos tornando um perigo a partir do momento que a gente propõe a fazer o que a gente está fazendo aqui. Porque o que a gente quer trazer pro coletivo é o quê? É o senso crítico. É criticar, mas saber o que criticar, como criticar, né? O que a gente está criticando, o né? que a gente está criticando. Não é simplesmente tirar da nossa cachola aqui e falar política é uma bosta. Uhum. Não, mas por que é uma bosta? Por que você acha que a política é uma bosta? Porque hoje a gente tem um presidente que infelizmente fala muita merda? Ou porque você ainda não entendeu o seu papel quanto político dentro da sua... Sim, porque você também é um corpo político. Passivo ou ativo, você é um corpo político. Né? A estrutura de que é passivo. O maior medo de quem domina esse debate político é a gente se politizar. É verdade. Um exemplo que veio agora na minha cabeça, por exemplo, quando tem uma greve de ônibus. É muito louco esse exemplo, porque quando tem uma greve, uma manifestação, o pessoal parou, não vamos trabalhar hoje, qual é a primeira coisa que começa a veicular? Motoristas de ônibus fazem greve e atrapalham o fluxo de trabalhadores para ir do trabalho. Cara, não é que está atrapalhando, eles estão reivindicando. É direito, é constitucional. Sim. Pode fazer uma greve. Aí o que acontece? A pessoa às vezes não é politizada, ela segue os veículos e começa a criticar uma greve. Mete o E pau começa a quebrar um sistema. Quando é no momento da pessoa estar ali se politizando e entender que aquilo ali é para uma melhoria. Sim. E a pessoa acaba não compreendendo isso. É uma coisa que eu vejo constantemente. Sai uma notícia, independente de qual seja a notícia, a maioria já compra aquela ideia. Ela não para e pensa assim, o que está acontecendo? E ó, gente, isso é independente de qual lado você toma. A primeira coisa que eu penso é o quê? Hoje, né? É o quê? Ó, alguém falou mal do Fábio. Tá. Falar mal do Fábio é fácil. Mas por que estão falando mal do Fábio? Por que estão falando mal do Will? Por que estão falando mal da greve? Qual é o intuito disso? Nas manifestações mesmo da escola, eu não entendi o porquê. Também não fui procurar saber. Ignorância da minha parte. Ignorância da sua parte ou falta de tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente fala que essa estrutura não permite a gente pensar, também não dá tempo pra gente pensar. Porque se você precisa pensar que você precisa trabalhar no outro dia, o seu patrão serve a esse sistema. E ele vai estar lá no seu ouvido na hora da greve. Não, se você não vir, eu vou descontar do seu salário. Não, dá seu jeito. Aí como que você vai pensar que, tipo, caramba, mano, quem tá lá na ponta reivindicando, aliás, tá reivindicando contra esse mesmo patrão filha da puta que tá me cobrando de ir. Então, assim, a gente pouco tem tempo de pensar sobre. Na verdade, você não tem tempo. É. O sistema ele é tão cruel que você não consegue parar para raciocinar. Que aquilo ali é por um benefício
próprio até. Que nem eu usei esse exemplo da greve, porque o pessoal tudo meteu o pau semana passada, semana retrasada, porque os motoristas aqui da região pararam. Show, pararam. O pessoal teve um grande fluxo de pessoas nos pontos de ônibus. Mas por que eles pararam? Ninguém parou para questionar. Cara, motorista de ônibus e cobrador, eles não pararam nessa pandemia o tempo todo. Eles estão ali de linha de frente, eles estão recebendo pessoas o tempo todo, eles estão o dia inteiro em aglomeração e ninguém parou para olhar para eles. Estão se infectando. Entendeu? São os que mais estão morrendo. Hoje eu estava ouvindo uma pesquisa que a Zona Sul de São Paulo foi o lugar que mais teve infectados aqui no estado. 1 a cada 3 paulistanos tá pegando o vírus. Politicamente, nós somos educados para competir um com o outro e não para somar, Sim. né? Nós somos educados para ser individualistas. É um sistema predatório, né? Um derrubando o outro o tempo todo. Sim. É realmente essa ideia selvagem mesmo, né? De competição. Tipo, eu não olho pro Michel como um aliado, eu olho para ele como um concorrente. Porque se nós dois estamos aqui e tem uma vaga de emprego, eu não vou questionar o sistema que colocou a gente nesse lugar. Eu vou pensar que eu preciso sair na frente do Michel. De algum jeito. De algum jeito. Aí assim, você tá fudido, sabe? Precisando de trampo, na quebrada, tipo... Você vai usar as armas que tem. A gente falou bastante sobre o nosso processo de faculdade. Mano, quando que a gente pensou que faculdade era pra gente? Eu vi a faculdade nas novelas, e quem tava na faculdade na novela não tinha nada a ver comigo. Não mesmo. Sabe? Era uma pessoa que tinha suco de laranja no café da manhã. Até Nunca tive suco de laranja no café da manhã. Ele comia panqueca com cranberries. Waffles. Até se você for parar por questão das novelas mesmo, ela nunca reflete totalmente a nossa realidade, né? Porque o ator principal das nossas vidas, ó, se vocês não perceberam, aqui é tudo queimado do sol, meu filho. Aqui é tudo preto. Então, tipo assim, o galã da novela, ele não é negão. O galã da minha casa é negão. O galã da casa do Fábio é negão. Não tem ninguém de olhar azul. Mas, Michel, se você parar pra analisar nas novelas, nos seriados brasileiros, principalmente, acho que é bem mais evidente, o negro, quando você vê o papel dele, ele é o quê? Ele é o serviçal, ele é o cara da comunidade, ele é o motorista. Era essa entendeu? Pessoa que a gente via nas novelas. Exatamente. Tipo, quando a gente vê o café da manhã lá, a gente fala da mesa do Tarcísio Meira, né? Que é aquela mesa que, tipo, o bolo do aniversário de São Paulo, né? Que tá a família toda, tipo, muita comida na mesa. A única pessoa que a gente via que parecia com a gente é quem tava montando a mesa e servindo. A gente fala que a gente vai perdendo até o espaço de sonhar nessa ideia, né? E olha isso, gente. Isso tudo, sim, tem a ver com política. Exato. Isso tudo é política. A gente tá falando que a relação que você tem com seu patrão, a forma como o seu patrão te trata, tudo isso são relações políticas, sabe? Sim. Tudo isso são acordos que vão para além da nossa existência. Muitas vezes impostos, quando a gente tenta ter uma participação efetiva, a gente recebe represália. A gente realmente é treinado para ser individualista. Para mim, a manifestação de 2018, se eu não estiver enganado, a paralisação dos caminhoneiros, ali era um momento de todo mundo ter consciência e parado. Apoiado. E falado assim, ó, não gostamos do que está acontecendo, ou muda, exato. O que acontece? A gasolina foi para R$10. Meu, gasolina R$10. Na Alemanha, acho que foi em 90, foi nos anos 90, se eu não estiver enganado. Aumentaram 20 centavos no combustível. Todo mundo foi para as principais rodovias das principais cidades da Alemanha. Todo mundo parou o carro, desligou e saiu. Deixou só os carros nas ruas. Isso eles fizeram 8 horas da manhã. Quando foi no fim da tarde, o governo voltou atrás e tirou os 20 centavos. Eles não precisaram quebrar um vidro, não precisaram quebrar o pau entre eles, não precisaram gritar com ninguém. Simplesmente eles fizeram um movimento simples, educado. O que aconteceu? O governo respondeu. Se em 2018 todo mundo tivesse feito a mesma coisa, só paralisado, não precisava fazer mais nada. A educação hoje é lógico que não estaria melhor, porque a gente sabe que o reflexo disso vai ser daqui 20, 30 anos, mas já teria mudado alguma coisa. Mas isso é por quê? Porque, voltamos a falar, é um problema crônico, imposto, de uma sociedade que infelizmente já tem muitas lacunas para se preocupar,
Sim. E a gente acaba deixando na mão de quem não deveria deixar, né? Porque é uma estrutura que ela é organizada para funcionar assim, com seus pilares, né? Eu fui dar aula de política para um grupo, e aí eu fui falar sobre estrutura, né? As estruturas e tal, para manter a sociedade que ela tá. Aí, olha que louco. Eu fui falar sobre isso usando Cavaleiros do Zodíaco. Olha o Cavaleiros do Zodíaco como é importante. Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei no outro e vou falar de novo. Mas eu usei a saga de Poseidon. Em Poseidon e Cavaleiros do Zodíaco, agora eu vou dar aula sobre Cavaleiros do Zodíaco pra vocês. Porque a ideia é o quê? Você tem um dilúvio e cada pilar segura um oceano. E aí, cada vez que se quebra um pilar, o dilúvio diminui. Então a chuva que tá caindo na Terra, ela vai abaixando, vai diminuindo. E aí, qual é a ideia? Você precisa destruir todos os pilares, né? A ideia é você ir lá enfrentar quem defende aquele pilar para você conseguir resolver o problema, derrubar a estrutura e acabar com o que tá ali, né, acabando com a vida na Terra. Assim é Cavaleiros do Zodíaco. Cada cavaleiro vai com um pilar lá, encontra um dos 7 generais marinas, enfrenta e derruba o pilar e diminui a água. É a mesma coisa da nossa sociedade. Então você tem o racismo, que é um pilar, você tem o capitalismo, que é um pilar, você tem o machismo, você tem vários pilares que seguram essa estrutura do jeito que tá. E olha que louco, né? A gente tava falando sobre greve como um direito. A polícia não tem direito à greve. Não. É uma das coisas que, assim, é mais abominável, porque ele é obrigado, muitas vezes, a fazer o que não quer, por imposição, porque, venhamos e convenhamos, os policiais que a gente tem, que nós temos hoje na sociedade, eles não são lá do Morumbi, lá da parte de Granfino, não. Eles são eles são da quebrada. Exato. E eles são obrigados a fazer muitas vezes aquilo que eles não querem, porque eu conheço policiais que não gostam muitas vezes de fazer o que fazem, porque é imposto a eles. E muitas vezes esses são os que são cortados da corporação, são perseguidos dentro. Porque ou ele se rende ao sistema, ou o sistema engole ele. Sim, exatamente. É exatamente por isso que a polícia não pode fazer greve. Aí, vamos fazer uma ligação com o que a gente falou dos grêmios na escola. O policial que serve a essa estrutura, ele é nosso vizinho. Ou seja, ele tá tão fodido quanto a gente. Sabe? Ele cresceu dentro dessa mesma relação. Agora, os generais marinas em Cavaleiros do Zodíaco, eles são humanos, que eles recebem uma armadura para servir a Poseidon, que é um deus. E aí ele entende que o dever dele de vida é proteger aquele pilar, de dar a vida por aquele pilar. Sim. Só que ele é um ser humano. Tipo, aquela água que tá caindo lá tá matando as pessoas com quem ele conviveu, tá matando a família dele. Se ele estivesse lá, ele também estaria sendo morto por isso. Ou seja, ele também foi convencido a servir a um sistema, que ele também faz parte. Assim, o policial é condicionado a acreditar que ele tem que servir, para estar em um outro lugar. Se a gente tá falando o tempo todo que a gente tá competindo, a pessoa que decide colocar uma farda, ela entende que isso coloca ela também em outro lugar dentro dessa sociedade. É a mesma coisa de um general marina. Ele recebe uma armadura toda brilhosa, ele tá ali protegido embaixo de um oceano e ele tem um cargo alto dentro daquela estrutura, porque abaixo de Poseidon são eles. Tá vendo, gente? Assiste Cavaleiros do Zodíaco, tá bom? Mas só te corrigindo, não são armaduras, são escamas. São escamas. As armaduras dos marinos são chamadas de escamas. As coisas que a gente acha que não tem sentido, elas dialogam diretamente. A gente liga Cavaleiros do Zodíaco com a escola e com a sociedade que a gente vive. E é muito louco essa ligação que a gente pode colocar num desenho simples, num anime, com a construção social que a gente vive. Sim. Isso dá pra fazer com Bleach. Dá. Dá pra fazer com Yu Yu Hakusho, com Naruto, entendeu? Dá pra fazer com Pica-Pau. Não sei hoje, né, mas o Pica-Pau de antigamente, ele era tipo assim, Pica-Pau nunca se dava mal. Nunca se dava mal. Por quê? Qual é o país que não se dava mal nos anos 90? Qual é o país que nunca quer se dar mal? Então, assim, um professor meu na faculdade de antropologia, aula sensacional dele. Ele explicou o Pica-Pau como que era. E, tipo assim, enquanto a gente na época de escola achava, Pica-Pau é da hora, não sei o quê. A gente não sabia a sátira que era o desenho. Uhum. E que a gente era satirizado no desenho. No desenho, Porque... Pica-Pau é isso mesmo.
E muito dessa cultura lá de trás, a gente pega e pensa que é inocente, mas quando a gente para hoje para refletir, a gente tá sendo sacaneado há 500 anos. Você fez essa analogia, eu lembrei de um anime que, ele é pancadaria o tempo todo, mas por trás da história você entende que também é uma crítica, que é o One Punch Man. Que, o Saitama, ele é um cara que ele fala que ele é herói por diversão. Quem é você? Sou um cara que é herói por diversão. Mano, a vontade dele de ser herói é tão interessante que quando ele decide ser um herói de verdade, ele consegue poderes pra isso, ele descobre que tem também uma burocracia pra poder ser herói. E tem vários níveis pra ele conseguir chegar a ser um herói. Então é meio que no sistema político, tá ligado? Você quer muito uma coisa, mas até você alcançar determinado cargo numa empresa, por exemplo, olha o tanto que você tem que batalhar e ralar. Pra poder demonstrar pros outros, entendeu? Tem um filme que... Não um filme, né? Mas é um corte de um filme que é bem legal. O cara tá sendo demitido, né? E ele pega assim a foto dos filhos, né? E fala: o que eu vou falar pros meus filhos sobre essa demissão? Porque eu vou pegar aqui o que eu tenho para receber e depois eu não tenho o que fazer. Aí o cara que está demitindo ele pegou e perguntou: quanto que te pagaram para você vender o seu sonho? Porque no seu currículo aqui você é cozinheiro. E você veio para essa empresa por quê? Não, porque eu tinha um bom salário e porque eu tinha o plano de saúde que a gente falou. Aí ele falou: então aproveita essa oportunidade e vai viver o seu sonho. Então a gente realmente é condicionado a ser um serviçal. E esse sistema predatório de competição. Quem trabalha na área de venda sabe como que é isso. Você é obrigado a bater metas. Muitas vezes são metas que você sabe que não vai conseguir. Meta impossível, né? E são impostas essas metas. E se você não cumpre, você é um péssimo funcionário. É muita coisa pra gente falar num episódio só. Tem muito porque assunto. vai muito amplo, porque assim, a gente tá falando de política, mas podem perceber que a gente não deixou de falar de vivência. Nós estamos falando das nossas vivências durante toda a nossa trajetória de vida. Principalmente daquilo que a gente foi percebendo, que a gente viveu no momento que a gente pouco entendia, e agora a gente consegue entender melhor o porquê que aquilo aconteceu, por que aquilo está acontecendo, né? Nós somos bombardeados o tempo todo com coisas, e muitas vezes com coisas fúteis. Um beijo, Big Brother. Sabe? Pra gente não ter tempo de pensar sobre a nossa realidade e sobre o que efetivamente é possível a gente fazer para mudar. E é louco pensar que a gente tem uma Constituição. E a Constituição é linda, cara. Linda, assim. Você chora. No papel ela é muito emocionante, Você chora de tão bonito que é a ideia de que a vida é fundamental, o maior direito é a vida e tudo se organiza a partir daí, sabe? É lindo de se ver. Exatamente. Só que aí você vai vendo que a própria construção dessa fábula, porque praticamente é uma fábula, ela tem uma série de lacunas que permite que a gente viva tudo o que a gente vive. Aliás, uma abertura para violação de direitos humanos, né? Mas, por exemplo, a gente fala sobre necropolítica. Necropolítica, a gente fala de política de morte. Mas como que vai existir uma política de morte se a política é para garantir a vida? E uma vida saudável? Aí você vai ver que existe uma coisa chamada estado de sítio. E aí você vai ver que ele possibilita certas ações. Sim, inclusive o corte de alguns direitos. Ou seja, como que dentro de uma ideia de que a vida é o mais importante, você cria uma abertura para que a morte seja possível? O interessante é que existe essa abertura, né? Existe e existe na prática. Porque olha o Rio de Janeiro. Olha o que vai acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Aquilo ali é um exemplo direto de necropolítica. Porque aquilo ali é uma organização política. E não foi implantada do dia para noite, né? Não. A gente tem bastante coisa ainda para conversar, né? A gente tem muito assunto para desenvolver. Fica a reflexão, né? De como a escola e o convívio dentro de casa, tudo é política. Antes de criticar o outro, antes de apontar o dedo pro outro, né? Vamos olhar pra gente. Olha para você mesmo. Você que está escutando a gente hoje, olha para você. Vê se suas ações condizem com verdades positivas, né? Porque é muito fácil a gente exaltar o negativo dos outros. Mas e o positivo? Sim. Esses dias eu tava indo pro trabalho de busão, aí eu vi uma frase que... Cara, eu já vi uma frase parecida nas redes sociais e tal,
Só que, tipo assim, ela ficou na minha cabeça, né? Tipo, hoje a gente tá passando por tanta coisa difícil, tanta gente chateada, com problemas, com essa doença, com falta de emprego, passando veneno mesmo. Então, não vamos ser cuzão. Vamos tentar... Não, é bem isso. A frase era bem essa. Não vamos ser cuzão. Vamos tentar ter mais empatia, vamos tentar ser mais parceiro, mais solidário. Tipo assim, se for se posicionar, que pelo menos analise Isso. Como você está se posicionando e se seu posicionamento ele realmente tem argumento. E que seja pra além de você. Exatamente. Porque assim, não é, aquilo que é só pra você é no momento que você tá dentro da sua casa sozinho. Sim. Exatamente. Entendeu? A partir do momento em que você convive com outras pessoas dentro da sua casa, fora da sua casa, não é mais você. Aí a relação já é política. Política não se pensa individual. Exatamente. Política se pensa coletivo. E de novo, não seja um cuzão. Não seja um cuzão. Então é isso, pessoal. Fica a reflexão, né? E para você que está agora nesse período de pandemia, que está fazendo as aulas online, está buscando aí maneiras, meios de completar, né? Fazer a carga horária, use e abusa da sua criatividade para buscar o conhecimento, que muitas vezes não está dentro da escola. Vai estudar, mas tipo, de uma maneira descolada. Não fica pegado só no cronograma do que as escolas passam. Porque o mundo ele é muito grande para você ficar com a sua mente aprisionada em um lugar pequeno. Agora a gente vai ter um momento aqui de reflexão, né? Esse momento é um momento muito esperado por nós, que não é só para falar com o seu senso crítico, mas também com a sua alma, né? Nossa, que profundo! Espero que seus coraçõezinhos estejam todos abertos. Para de ser doida! O texto que eu trago hoje é do Senhor Augusto Cury. A educação do mundo todo está em crise. Estamos formando repetidores de informações e não pensadores. Até entre mestres e doutores, raramente encontramos pensadores brilhantes, criadores de ideias originais. A falência da educação exaltou a psiquiatria. Sempre houve transtornos emocionais na história, mas nunca nos níveis e na intensidade a que estamos assistindo. Então fica a reflexão, pessoal. Vamos aí investir na educação. Mesmo a gente estando aqui na quebrada, vamos olhar com muito carinho isso, né? Para a gente voltar a ter qualidade de vida, né? Educação também é qualidade de vida. Com certeza. Aliás, a longo prazo, olhar para a educação enquanto política e cobrar. Não podemos esquecer que nós tivemos um congelamento do investimento em educação pelos próximos 20 anos. Cara, congelar por 20 anos é muito esquisito. Acho que a palavra é essa, porque, como é que você congela investimento em educação, em saúde, por 20 anos? E aí a pergunta que a gente deixa é: que sociedade avança se não investe na sua sociedade? Exatamente. Porque investir em educação é investir nas pessoas. A partir do momento que a gente investe em pessoas. O retorno é um retorno que, é 100% garantido e ele volta 600% automaticamente pro governo. Aliás, pro Estado, né, em si. Então, quando você deixa de investir nisso, cara, você tá afundando o seu país. Exatamente. Agora, para quebrar o gelo, eu também quero falar um poema. Ele começa assim: posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente, vou a 1000 lugares. A imaginação me dá forças para voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu. Sempre unidos, vamos triunfar. E se a nossa luta é para valer, vou mostrar o meu valor. Meu compromisso é sempre vencer. Quem assina é Jô Soares. Agora a gente chama o quadro da periferia também tem bom gosto? Porque a quebrada tem bom gosto e a gente tem coisa tem pra bom indicar, gosto, né? Então vamos chamar aí? Vamos lá. Bom, então eu vou começar indicando. A minha indicação da última vez eu indiquei música, né? Indiquei sabotagem. E hoje eu vou indicar um canal no YouTube. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente dialogou hoje. É isso, olhar para os desenhos, olhar para o que a gente vive, criar uma ligação entre tudo isso e política e tudo mais. E vou indicar um canal no YouTube chamado Meteoro Brasil. É um canal muito interessante que
traz um conteúdo, assim, que é gostoso de você assistir. É um casal, que eles são nerds, assim, então eles assistem anime, eles jogam. Então, pra mim, tem tudo a ver com o meu universo, porque eu também curto muito anime, curto muito jogar, gosto muito de ver séries e filmes. Nós somos geeks e tal, e eles também. E eles têm um conteúdo voltado pra política, ligando tudo isso. Então, assim, é aprender de um jeito muito gostoso, é refletir com várias referências legais. Então tem vídeo lá que eles falam sobre isso que a gente falou hoje, sobre o Pica-Pau, também tem sobre Naruto. Então acessem lá no YouTube Meteoro Brasil e vejam, porque vale muito a pena. E o filme que eu indico hoje é o Show de Truman, né? É um filme, para quem aí gosta de Big Brother, esse é um filme que relata aí a questão do Big Brother de uma vida inteira, né? O ator principal, que é o Jim Carrey, para mim é um dos melhores atores no que diz respeito a humor, né? E, assista esse filme. Ele é transformador também, né? É um filme que você para e pensa um pouco sobre as questões da vida, né? E fica aí a minha indicação de filme. Ele é um filme atemporal, né, mano? É. Ele é atemporal, isso é muito louco. Pra vocês terem a ideia, esse é um dos filmes dos anos 90 que mais sucesso fez aí, né? E sem spoilers, mas ele é um filme, cara, que... ele mostra um pouquinho o lado egoísta do ser humano. A minha indicação de hoje é uma série da Netflix chamada Sombra e Ossos. Cara, eu tô indicando essa série porque tem um desenho que eu gosto muito da Nickelodeon chamado Avatar, a Lenda de Aang. E, eu achei que eu achei que essa série ela tem muitos elementos que lembram o desenho. Tipo, tem um pessoal lá que eles realmente dobram fogo, dobram ar. Tem uma cena lá que eu vi o cara, ele fez a obra de sangue com uma pessoa. Eu achei muito interessante isso, porque eu falei, mano, é muito Aang. Muito Avatar. Nossa, eu não conheço, mas eu vou ter que ver. Então, porque ela é muito interessante. Nossa, falou. Ficaram curiosos, né? Eu sei, mas indicações são sempre boas. Modesto? Não, humilde, cara. Tem que tomar, às vezes, cuidado pra não ofuscar o sol. Mano, eu tô até pressentindo o perigo e o caos agora. Cara. E a imaginação me dá forças pra voar. Vai. Sonhos. Então, e essa série eu achei ela muito interessante. Além disso, ela tem um contexto de mundo mágico, tá ligado? E os personagens, aliás, os atores são bons também. Tem até aquele cara que fez o Príncipe Caspian nas Crônicas de Nárnia, tá ligado? Sim. Ele é um bom ator, é um cara que sempre tá fazendo um material legal aí. Então vale a pena. Eu indico essa série aí pra vocês essa semana. E é isso aí, pessoal. E o próximo programa a gente vai falar sobre cultura na quebrada. Dialoga com a gente nas nossas redes sociais, né? Curta nossa página, ative o sininho para receber as notificações no YouTube, Instagram, Facebook. Aproveita o espaço que a gente tem também lá nos comentários no YouTube para mandar dicas, perguntas, histórias, né? Pra gente vai ser ótimo. A gente falou também no último que se você é artista da quebrada, a próxima a gente vai falar sobre cultura, isso é importante, manda o seu som pra gente, você aí que faz música, que a gente quer colocar aqui também. Nós vamos colocar tanto na abertura, porque a nossa abertura tá bem legal, né? A gente tá bem nostálgico na nossa abertura, mas a gente também quer mudar essa abertura, trazer algo também aí que tá rolando, de quem tá criando na quebrada, que é bem importante. O seu som vai fazer parte do nosso programa, olha que legal. Manda aí pra gente. O Extremo Cast não é feito por 3 pessoas. É nós e todo mundo que tá aí do outro lado, né? Exatamente, ou seja, é feito por parelheiros inteira. É de parelheiros para o mundo, então vamos participar, vamos quebrar essa bagaça. Boa semana, vamos correr aí que a quebrada não para e até o próximo. Até a próxima. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Versão brasileira